Este programa tem o patrocínio TAP, Portugal a voar há 80 anos. Hotel Praia Sol. Top Burger, Go Car Service. Jornal Luso-Americano, Luís Firmino Insurance, Coimbra Restaurante. MCM Clínicas Dentárias. Boa noite, o meu nome é Luciana Antunes. E o meu é Angélica Pinto. Bem-vindos ao Luso-Americano Magazine. Aqui tem acesso a toda a informação pertinente para as nossas comunidades, a nossa gente, a atualidade. E é tudo concebido especialmente para si. Ajude-nos a crescer, coloque um like, siga as nossas páginas nas redes sociais, seja parte do nosso crescimento com o apoio a uma informação credível e ao momento. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou esta sexta-feira, dia 12, a detenção do homem suspeito do homicídio de Charlie Kirk, influenciador conservador que ocorreu na passada quarta-feira. Depois foi a conferência de imprensa que confirmou essa informação avançada em primeira mão. In less than 36 hours, 33 to be precise, thanks to the full weight of the federal government and leading out with the partners here in the state of Utah and Governor Cox, the suspect was apprehended in a historic time period. And I want to highlight what Governor Cox said. This would not have been possible without you, the media, and you, the public. That's why we went so public, so fast, and we're so transparent, and we're committed to that transparency. The crime scene, just a little bit there. It is a large crime scene. State and local authorities, along with federal authorities, processed that crime scene quickly. And I even had the ability to walk through that crime scene and walk through the steps the suspect took to learn more about what was needed and what resources we needed to bear to create a full picture for the FBI and leadership back in Washington. Furthermore, thankfully to state and local partners, forensic evidence has been seized and continues to be garnered. Forensic evidence has already been evaluated at FBI laboratories in Quantico and state and local authorities here. We will continue to process evidence as we see it, as we collect it, and we will continue to deliver it to Governor Cox and his team. Last night, we had a total of approximately 7,000 leads. As of this morning, thanks to your great work, we have over 11,000 leads that were called in to the FBI. And we are running out every single lead that we can. Every one of those leads will be run out. The arrest is a testament to the dedication of good law enforcement being great and partnerships in law enforcement, which I've tried to highlight as my tenure as the director of the FBI. There is no better relationship for law enforcement than the FBI to partner with state and local authorities, and you've seen it here in these last few days. O Ricky Durães tem acompanhado esta história e tem os últimos detalhes da mesma. Olá, Angélica e Lucy, e assim foi. Chegou ao fim, depois de 33 horas, o final da caça ao homem, com a captura de um jovem de 22 anos, Tyler Robinson, o principal suspeito no assassinato de Charlie Kirk. Vamos contar como é que tudo aconteceu. A caça ao homem envolveu centenas de agentes da polícia local, da polícia de Utah, também do FBI e também dos Marshals, US Marshals. E depois de 33 horas, houve episódios muito importantes que temos que referir. Primeiro foi o porta a porta para angariar informações, depois a observação de câmaras de vigilância, depois o encontro da arma de grande precisão num arvoredo próximo, depois a investigação de impressões digitais, mas ao fim de 33 horas o que foi determinante foi uma pista de um membro familiar do jovem Tyler Robinson, possivelmente o pai
agente de polícia, que levou à captura do suspeito a cerca de 2 horas da cidade, do campus universitário, onde ocorreu o macabro assassinato. Foi um trabalho de bases em que, por exemplo, o líder do FBI, Kash Patel, referiu as mais de 7.000 pistas dadas por residentes que levou, portanto, ao encontro do suspeito. É importante referir que foram tornadas públicas também imagens de Tyler Robinson que depois levaram à sua identificação. Para já, o jovem não quer colaborar com as autoridades e continua no segredo dos deuses os motivos que levaram a este assassinato. Sabe-se que ele não simpatizava com Charlie Kirk. Isso é um dado adquirido devido a entrevistas feitas a membros da família que já referiram, portanto, que havia, digamos que, uma animosidade do jovem para com o ativista conservador assassinado no Utah. Sabe-se também que o jovem estava registado para votar, mas era apartidário, não escolheu nem o Partido Democrata, nem o Partido Republicano, não tinha ainda votado em anteriores eleições. Agora a polícia procura reconstituir tudo aquilo que aconteceu. Sabe-se que o jovem chegou ao campus da universidade às 8h29 da manhã. Há aqui um gap que a polícia está a investigar até há cerca de 11 da manhã, quando o jovem depois começou a observar todo o perímetro fora, subiu ao edifício e depois, por volta do 12h30, com um simples tiro, mas preciso, pôs termo à vida de Charlie Kirk. Há depois também footage que podemos observar do momento em que o jovem salta do prédio de onde consumou o assassinato. Há também informação que foi obtida através de câmaras que ele estava a cochear quando caminhava, o que quer dizer que a arma de precisão já estava possivelmente na sua perna, junto por dentro das calças, para que não fosse visível. Porquê? Porque no momento em que começa a correr tem algo nas mãos e já se nota que está muito mais desenvolto nessa ação. Para já, há muitas perguntas que continuam no ar. Uma coisa lamentável e certa é a morte de Charlie Kirk e uma bipolarização nos Estados Unidos, uma violência política condenável. Eu aqui quero referir de parte a parte, porque nós podemos ter opiniões distintas, nós podemos estar em desacordo com outra pessoa, mas violência política é algo inadmissível e, uma vez mais, aconteceu aqui nos Estados Unidos. A emissão segue agora com vocês. O suspeito foi identificado como Tyler Robinson, do Utah. Tem 22 anos e não era conhecido das autoridades. A polícia acredita que planeou a morte de Kirk sozinho. Vivia com a família em Washington County, a sul do estado, e a cerca de 3 horas de distância da universidade onde ocorreu o crime. Robinson chegou a estudar um semestre na Universidade Estadual do Utah, em Logan, em 2021, não sendo claro porque abandonou os estudos. Robinson chegou ao campus num Dodge Challenger por volta das 8h30 da manhã. O local, aliás, o ataque foi depois do meio-dia. Tinha outra roupa, tendo trocado antes do ataque e depois do ataque para confundir a polícia. De acordo com o governador, um membro da família de Robinson identificou-o nas imagens que foram divulgadas do suspeito e falou com um amigo. Trump sugeriu que seria alguém religioso. Esse amigo depois contactou as autoridades dizendo que ele tinha confessado ou admitido ter cometido o crime.
A morte do ativista conservador Charlie Kirk foi celebrada por muitos nas redes sociais que criticavam tudo aquilo que defendia. Mas esses gestos não passaram despercebidos aos que viam no jovem 31 anos um mentor e agora vem um mártir, e que denunciam quem festejou exigindo a sua demissão. Já há casos em que isso aconteceu, pelo menos 2 universidades, uma do Mississippi e outra no Tennessee, despediram funcionários por causa de comentários nas redes sociais. Um funcionário da Universidade do Mississippi partilhou comentários ofensivos e insensíveis nas redes sociais sobre o trágico assassinato de Charlie Kirk. Estes comentários são completamente contrários aos nossos valores institucionais de civismo, justiça e respeito pela dignidade de cada pessoa, indicou o responsável pela Universidade de Mississippi, Glenn Boyce. Um agente de imigração norte-americano baleou mortalmente um homem durante uma operação do ICE na sexta-feira na área de Chicago. Segundo as autoridades, a vítima, identificada como Silvério Villegas González, resistiu a uma fiscalização rodoviária, tentou atropelar os agentes e acabou por arrastar um deles. Perante o perigo, o agente disparou, atingindo o suspeito. Villegas González foi levado para o hospital, onde foi declarado morto. O agente ferido encontra-se em estado estável após ter sofrido lesões graves. O Departamento de Segurança Interna salientou que o homem era o alvo da operação e tinha antecedentes de condução perigosa. O presidente norte-americano Donald Trump anunciou em entrevista à Fox News que, afinal, não vai enviar a Guarda Nacional para Chicago, mas sim para Memphis, no Tennessee. A Casa Branca vinha dando sinais contraditórios sobre a operação, conhecida como Operation Midway Blitz, numa altura em que aumentava a atividade de imigração em Chicago. Trump explicou que a decisão foi influenciada por um dirigente da empresa ferroviária Union Pacific, que lhe descreveu Memphis como uma cidade extremamente insegura. Apesar de admitir que preferia enviar tropas para Chicago, o presidente afirmou que Memphis precisa de uma intervenção urgente da Guarda Nacional. Pela primeira vez, o presidente da Câmara de Nova York, Eric Adams, afundado nas sondagens, admite a possibilidade de não avançar para a reeleição. A ideia foi discutida numa reunião privada com líderes empresariais, segundo a NBC News, e surge como forma de travar a ascensão do candidato Zoran Mamdani. Em visita à cidade, Donald Trump comentou a corrida eleitoral, afirmando que o republicano Curtis Sliwa tem poucas hipóteses de vencer e ironizou sobre a sua conhecida paixão por gatos. Trump defendeu ainda que tanto Adams como Sliwa deviam desistir, abrindo caminho ao ex-governador Andrew Cuomo, que concorre como independente para enfrentar Mamdani nas eleições de novembro. John Arrigo, antigo empresário do setor automóvel na Flórida e também golfista, foi oficialmente empossado como novo embaixador dos Estados Unidos em Portugal. A cerimónia teve lugar no Salão Oval da Casa Branca no dia 9 de setembro, onde Arrigo prestou juramento perante o secretário de Estado Marco Rubio e na presença do presidente Donald Trump. O momento foi partilhado num vídeo oficial divulgado pela Casa Branca. Quinta-feira celebrou-se 24 anos do 11 de setembro. No dia 11 de setembro de 2001, quase 3.000 pessoas perderam a vida no mais mortal ataque terrorista na história dos Estados Unidos. Uma manhã que começou, como tantas outras, transformou-se em um momento que mudou para sempre o país e o mundo. 2 aviões comerciais, sequestrados por extremistas islâmicos, embateram contra as torres gêmeas do World Trade Center em Nova York. Milhões de pessoas assistiram em direto ao impacto do segundo avião. Um terceiro avião atingiu o Pentágono em Washington. Um quarto, que se acredita ter como alvo a Casa Branca, ou o Capitólio, foi desviado pelos passageiros e acabou por cair num campo na Pensilvânia. Os ataques abalaram profundamente o país. Atingiram a cidade mais populosa e emblemática dos Estados Unidos, numa manhã de terça-feira, quente e tranquila. O colapso das torres e a perda de tantas vidas ficou gravado na memória coletiva. Mas o 11 de setembro
não foi um ato aleatório. As suas raízes vinham de anos atrás. Osama Bin Laden, até então pouco conhecido no Ocidente, tornou-se nos anos 90 o líder da Al-Qaeda, uma rede terrorista que defendia o extermínio indiscriminado dos americanos. No Oriente Médio, décadas de instabilidade política e repressão criaram terreno fértil para a radicalização. Jovens, sem oportunidades e sem futuro, eram facilmente seduzidos pela mensagem de Bin Laden de que a América era, afinal, a cabeça da serpente. A meio da década de 90, a Al-Qaeda já era uma organização poderosa, responsável por vários ataques contra interesses americanos. Ainda assim, os serviços de inteligência dos Estados Unidos não estavam preparados para o tipo de terrorismo que o mundo viria a testemunhar no dia 11 de setembro de 2001. Hoje, este dia, é lembrado não só pela tragédia, mas também pela coragem. Desde os bombeiros e polícias que correram para salvar vidas, até os passageiros que impediram uma destruição e tragédia ainda maior. 24 anos depois, a memória do 11 de setembro permanece como homenagem às vidas perdidas, símbolo de resiliência e prova de como um só dia pode mudar a América para sempre. A nossa equipa de reportagem esteve presente nas cerimónias que ocorrem anualmente no condado de Essex, na reserva Eagle Rock. Ricky Durães esteve lá no local e tem os detalhes. Há 24 anos, a nossa vida, a vida de todos nós, mudou. Os ataques do 11 de setembro em Nova York, no Pentágono, também em Pensilvânia, mostraram, por um lado, as debilidades de um mundo, por outro, o que a maldade pode mesmo fazer. Por 24 anos, aqui no condado de Essex, celebra-se a vida. Lembra-se todos aqueles que pagaram o mais alto tributo a uma nação que, ano após ano, continua a olhar para esses heróis e retira daí uma ilação. Unidos, afinal, somos muito mais fortes. I'll never forget where I was on 9/11. I was only 17, a senior at Seton Hall Prep, looking out the window at the smoke rising from the towers. Not long after, my senior Kelly sent us all home. That memory still sticks with me today. Now, thanks to the county exec and the board of commissioners, I bring my kids here and my niece to this memorial because I want them to understand that this isn't just history in a book. It really happened here to real people in the same county we live in today. That 17-year-old kid who watched tragedy strike had no idea he would one day be standing here as the sheriff of Essex County, responsible for protecting the very community that carried him on that day. 24 years ago, we saw the worst of humanity. Lives lost, families shattered, our sense of safety shaken. But we also saw the best. First responders running into danger, neighbors stepping up for neighbors, strangers becoming family. The Bible tells us that what's meant for harm can be used for good, but that doesn't erase the pain. It reminds us, though, from tragedy can come unity, from heartbreak, courage, and from loss, a deeper commitment to one another. That commitment guides me every day to protect, to serve, and to build trust in our community. And the best way we honor those who we lost isn't just with silence. It's with how we live, with courage, with compassion, and with service. Thank you, and may God bless the memory of those we lost, the strength to those who live on, and the community we continue to build together. Thank you.
Lembra-se todos aqueles que pagaram o mais alto tributo a uma nação que ano após ano continua a olhar para esses heróis e retira daí uma ilação. Unidos, afinal, somos muito mais fortes. You know, events like this just doesn't happen. If you know me, you follow me on Facebook, I have events every day. And the person who really takes care is that man, Anthony Puglisi, you see running around here. Anthony and his staff, Joanna and Priscilla, thank you for everything you do. And you see the way this looks, this park, with this memorial? It's because we have a great parks director, Dan Savanti, and Kate Hardwick, and Gary, who maintains this. You know, this was, to me, you know, one of the best things that we did, Anthony, was having these young people up here calling the names of our Essex County residents that passed away. Because we're not going to be around forever. Most of those kids weren't even born on 9/11. You know, for them to be up here, that's the future. If we're going to continue this to make sure people never ever forget, you're going to have to take the mantle. And I seen our students here from Payne, from and West Caldwell, here in North Tech. Just think about it. You're going to be the next one, the future to be here. I just have one thing to say. My granddaughter, was here last year. I think she was here the year before that. But she's not here today. And the reason she's not here today, my daughter calls me, because I gave her the names that she had to read out. My daughter calls me and says, Haley just started the mountain. All right? And she doesn't know where she's going. She doesn't know what she's doing. And she doesn't want to get it on the wrong foot. So she's going to tell you that she can't do it, but she'll do it next year. But she's afraid to tell you. Everybody's always afraid to tell me. So I take her to school every morning. I drop her off. She says, Poppy, I got to talk to you. I said, what do you got to talk to me about? Well, I'm not going to be able to go tomorrow, and I know how important that is for you. I said, yeah. Well, I turned around. I said, yeah, I understand. I said, but what you can do for me is to make sure that you remember what's happened and that you are part of this. And make sure you say a prayer on behalf of the families and the remembrance. And of course, I start to cry. But that's what it's all about. That's what it's all about. I don't know who cries more, me or Phil. He's been with me since he's 16. He still cries. I still cry for everything. But this is a great event. And the families that are here and the people that spoke, you know, it's 24 years. It seems like yesterday. For you, it seems like every day that you have to deal with it and think about it. So, but we're here for you. This is just memorials, not out here for you. It's for all of us. Because what happened on that day has to be remembered by everyone. Thank you. 24 anos depois, a vida desses quase 13.000 mártires continua bem presente. Hoje aqui vimos uma nova geração, quiçá que não era viva nesse fatídico dia de 2001, mas que através de um legado como obras como esta, mantêm bem presente as lições de um dia que afinal mudou também a nossa história. Com imagens de Márcio dos Santos, Ricky Durães, em East Orange. A cidade de Elizabeth organizou uma cerimónia de homenagem às vítimas do 11 de setembro. Autoridades locais, membros da comunidade e famílias reuniram-se para recordar os quase 3.000 mortos no pior ataque terrorista da história do país. Num momento de silêncio e reflexão, foram prestadas honras às vítimas e reforçada a importância de manter viva a memória daquele dia que mudou o país e o mundo. Em East Newark, assinalou-se o 11 de setembro com uma cerimónia de homenagem às vítimas dos atentados. A iniciativa foi organizada pela autarquia e contou com a participação da comunidade local.
A Presidente da Câmara, Dina Grilo, destacou a importância de manter viva a memória desse dia trágico e de reforçar os valores de unidade e solidariedade que marcaram a resposta da comunidade. Houve histórias que ficam na nossa retina. Por exemplo, a história do atual capitão da polícia de Newark, Michael Chandler. Na altura estava na academia da polícia e o primeiro trabalho foi impactante. Woke up every morning like I do. I got up, took a quick shower, went to the gym, and then I actually was in the Newark Police Academy at the time. We're actually sitting in class when the first tower was struck, and the instructors put the TV on, and a few minutes later, when the second plane hit the tower, we knew it was not an accident. We knew it was other play at hand. We immediately got the whole entire Police Academy class together, and I was personally detailed to do triage. So Penn Station was inundated with, I'm getting goosebumps now. We were escorting people that were badly burnt and injured from the World Trade Center site. So they were being dispatched through area hospitals. We worked 24 hours that day, just trying to save people's lives that were taken from the wreckage. And we gave them police escorts to the area hospitals, St. Michael's, St. James, at the time was still active, University, Beth Israel, and Clara Moss in Belleville, as far as Mountainside in Montclair. It was very devastating. Just the look on their faces, I will never forget. I went back to Ground Zero a couple days later, and you'll never forget that smell. And what was mind-boggling was the firemen's beeps that they're running out of oxygen, and you knew under that carnage there was somebody that was no longer with us. That while everybody was running away, law enforcement, fire, OEM were running toward the tragedy. And I will never forget that day, as long as I'm going to be alive. Very sad. I can't believe it's 24 years later. But again, as you can see, I got emotional before, and I still got goosebumps. And just to rest everybody's soul that perished that day, and to their family, we still have you in your hearts and your prayers. E mudamos agora de assunto. O escritor e tradutor luso-americano Hugo dos Santos recebeu o May Stoddard Poetry Prize pela sua obra Reduction in Force. O livro será publicado na primavera do próximo ano nos Estados Unidos. O prémio destacou a originalidade do livro, que aborda a realidade do mundo corporativo americano e o seu impacto nas pessoas, numa abordagem pouco comum na poesia atual. Os poemas foram elogiados pela diversidade de estilos e pela honestidade com que retratam essas temáticas. Hugo dos Santos, que vive nos Estados Unidos, agradeceu a distinção nas redes sociais, afirmando estar honrado e emocionado. Na cidade de Newark, no estado de New Jersey, a comunidade lusófona reuniu-se para um jantar beneficente que aqueceu corações e ultrapassou expectativas no apoio a Cabo Verde. O evento realizou-se no dia 6 de setembro no Clube Beira-Mar, foi organizado pela East Newark Community e pela HWPZ, com o apoio de 10 voluntários dedicados. Foi uma verdadeira celebração da lusofonia, moçambicanos, cabo-verdianos, brasileiros e portugueses unidos por uma causa solidária. A noite foi de festa, com sorteios de brindes oferecidos pelos membros da comunidade, música animada do DJ Paulo Santos e comida disponibilizada por restaurantes locais. No final, mais de $13 mil foram angariados para apoiar iniciativas sociais em São Vicente, Cabo Verde. E a solidariedade não fica por aqui. Em dezembro será enviado um contentor com roupas, brinquedos e produtos de higiene. As doações poderão ser feitas até ao final de outubro diretamente no contentor que será colocado no parque de estacionamento do Eastward Community Center. No passado domingo, o padre Denis Santos Rodrigues despediu-se da comunidade católica do Ironbound, em Newark, após quase 5 anos de serviço pastoral. A missa decorreu na igreja da Nossa Senhora do Monte Carmelo e foi marcada por um momento emotivo, com o padre a dirigir-se aos fiéis
em 4 línguas e a deixar uma mensagem de fé e gratidão. Na final da celebração, o vereador Michael Silva entregou ao padre uma comenda municipal como reconhecimento pelo seu trabalho pastoral e dedicação à comunidade. O padre Danny segue agora para a paróquia portuguesa de Nossa Senhora de Fátima, em Elizabeth. No seu lugar, no Ironbound, fica o padre brasileiro Paulo Frade, que regressa aos Estados Unidos depois de uma década no Brasil. O Clube Português de South River recebeu no passado sábado a 3ª edição do Festival de Folclore. O evento juntou vários ranchos e grupos culturais da região numa festa recheada de música, dança e tradição. Além do grupo anfitrião, Raízes Portugal marcaram presença o rancho folclórico Imaculado Coração de Maria, de Connecticut, Portugal no Coração, o rancho da Casa do Ribatejo, Sonhos de Portugal de Kearney e o rancho da Casa do Minho. Durante toda a tarde e noite, o público pôde reviver a riqueza das tradições portuguesas num encontro que reforça os laços culturais e comunitários entre gerações. O tradicional Dia do Brasil, que todos os anos reúne milhares de pessoas em Newark, não se realizou este ano. A decisão deveu-se à falta de pagamento do saldo em dívida da edição anterior. Em comunicado divulgado, o vereador Michael Silva explicou os motivos do cancelamento e garantiu estar a trabalhar para que a celebração possa regressar no próximo ano. Estou aqui nas 5 esquinas, o vereador Mike Silva, e hoje quero falar sobre o Brazilian Festival, que havia de acontecer este fim de semana. E vou dizer a verdade, bom ou mal, o que é a razão que não aconteceu. Ano passado, 2024, no dia 30 de agosto, eu recebi uma chamada às 4 horas da tarde da cidade e deste empresário. Queriam cancelar a festa do Brazil Day 2024, sábado e domingo. E queria cancelar a uma sexta-feira às 4 horas da tarde, o dia antes da festa. E eu disse não. E perguntei a razão que queriam cancelar. Disseram a mim que o empresário que estava envolvido na festa não queria dar um depósito de dinheiro. E eu disse, ok, quanto é que é o depósito? Eles deram-me um número, e o número é um bocado alto, mas eu disse que sim, que já estava tudo combinado para a festa correr esse fim de semana, e eu dei o depósito. Mas nessa conversa entre os 4 pessoas comigo da cidade, esse empresário disse que pagava o resto do dinheiro que precisava para cobrar a conta. E a conta, assim, a polícia, bombeiros e outras coisas, permits e isso tudo. E o que é que acontece? Para correr uma festa assim, e eu digo sempre, as pessoas não vão vir, famílias não vão vir se não estão seguros, se não sentem seguro. Para mim, a polícia é mais importante e é a conta maior. Mas o dinheiro que eu dei é quase a mesma conta que ele deve. Eu dou a todas as festas, dou aos mexicanos, dou aos equatorianos, dou ao Dia de Portugal, para eles poderem ter uma festa, ajudarem. O que é que eu dei à festa brasileira ano passado foi 2,5 vezes mais do que eu dou às outras festas. Mas a razão que foi cancelado é que as palavras que o empresário disse que ia fazer no dia 30 de agosto de 2024, para pagar a conta, ele nunca pagou. E a razão está com ele, eu não sei porque é que ele não pagou. Nesse dia ele disse que ia pagar e a cidade até disse, não tens de pagar tudo de uma vez, tem que se pagar um bocadinho de cada vez. Nem tudo de uma vez. Mandou-nos e-mails para essa pessoa em setembro, em outubro, em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Só em abril, 8 meses depois dessa conversa, é que ele respondeu. 8 meses ele não ligava para nós, para a cidade, nunca falava nada, nunca chamava, nunca respondia ao e-mail, nada. Em abril de 2025,
é que ele respondeu ao e-mail. Tivemos uma reunião dentro do City Hall e ele outra vez disse que não ia pagar a conta nessa reunião. Certas pessoas nessa reunião não acharam bem, e eu também não achei. Foi uma promessa que ele fez no dia 30 de agosto para ele poder pagar e um bocadinho de cada vez, e nunca pagou. E agora tem uma conta para pagar. E isso é a razão que este ano, 2025, não houve a festa do Dia do Brasil. A quarta grande gala da Rádio Corações de Portugal vai realizar-se no dia 18 de outubro. A nossa equipa de reportagem falou com João Conceição sobre este grande evento. João, 18 de outubro, todos os caminhos vão dar ao Sport Clube Português, quarta gala da Rádio Corações de Portugal. Exatamente o que é que vai acontecer? Olá, desde já, boa tarde e obrigado por nos receberem aqui também na vossa casa. A quarta gala já são 4 anos de rádio, de muito trabalho, há muitas horas perdidas, faz parte, é o nosso ofício, para tentar levar até à nossa comunidade e aos portugueses também um bocadinho do que é a rádio em Portugal, o que é a rádio a nível mundial. Nós tentamos fazer um trabalho diferente, foi o que desde o início do nosso projeto foi tentar trazer algo diferente para a comunidade portuguesa aqui nos Estados Unidos e também em Portugal continental, um pouco por todo o mundo, também a nossa rádio online. E criar algo diferente para poder também apelar também a que as pessoas têm coisas diferentes, música, a nível de música, de informação, de vários segmentos que fazem parte da rádio, e nós temos tentado trabalhar nisso. Começámos devagarinho, agora já estamos um bocadinho mais à frente e já vamos no 4º ano. Dia 18 de outubro é uma data especial, porque primeiro porque é o dia do aniversário do meu filho mais velho, e é uma data especial também porque foi o dia em que, há 4 anos atrás, demos início a este projeto, não a nível do que está hoje, mas a parte dos estudos e a elaboração do projeto demos início. E então calhou essa data e vamos trazer, temos as primeiras 3 galas, fizemos no Clube Português de Elizabeth, qual eu agradeço também, um abraço para eles, mas esta 4ª gala decidimos trazer a festa da rádio até Newark. E porquê até Newark? Porque temos muitos ouvintes em Newark, temos muitas pessoas amigas, também temos pessoas que fazem parte do nosso sponsorship, a publicidade, etc. E queremos trazer também até à comunidade de Newark um bocadinho do que é a rádio, um bocadinho do que é o nosso projeto. E vamos ter uma festa, vamos organizar uma festa lindíssima. O catering também vai ser muito bom. Este ano vai estar a cargo do Valença, mais uma vez, é verdade. O Zero Tóxica já é um nome icónico daqui da comunidade portuguesa em Newark, uma vez que já lembro nos antigos tempos do Dia de Portugal, no Ibéria, o Zero Tóxica foi onde eles praticamente começaram a ter mais sucesso e a partir disso ainda eles acabaram de dizer que também foi onde gravaram o primeiro videoclipe. E o Nelson Narrega, uma aposta que eu creio que vai ser um sucesso também, porque além do freestyle, porque ele está muito dedicado ao freestyle e temos muitos amantes do freestyle na nossa comunidade portuguesa, ainda hoje, é algo que faz parte também da nossa geração do antigamente o freestyle aqui nos Estados Unidos, e eu espero que seja um sucesso. E além disso, depois ainda temos outra banda do Canadá que vai vir, que não está no cartaz, está com uma banda, vão fazer uma participação surpresa, uma banda canadiana que ainda agora esteve nos IPMA este ano, e eles ganharam um prémio também, e estão a começar uma banda que já esteve em Portugal também, agora este verão tiveram em turnê em Portugal, vai ser muito bom, vai ser muito bom. Bom, os bilhetes, nós já temos, os bilhetes foram impressos já o mês passado. Para adquirir os bilhetes não estão à venda em lado nenhum específico, tem que ser diretamente connosco na rádio, através do 201-280-1416, que é o número direto da Cristina para a parte dos bilhetes. Podem entrar em contacto com ela ou mandar mensagem e depois ela entra em contacto com as pessoas para trás e a gente
muitos bilhetes, temos muitas pessoas a vir de fora também que já compraram bilhetes de Filadélfia, de Massachusetts, de Connecticut, pessoas a vir de fora que já, e nós enviamos os bilhetes pelo correio também, caso seja necessário, como já temos feito, e nos outros anos também. À porta, infelizmente não vamos poder vender bilhetes à porta, porque é um dia de muito trabalho e a gente não consegue estar a vender bilhetes à porta. As canções que marcaram a carreira internacional de Amália Rodrigues vão ecoar novamente em Nova Iorque. No próximo dia 11 de outubro, o Carnegie Hall será palco de um concerto memorável com a estreia da Orquestra Sinfónica Portuguesa nos Estados Unidos, em homenagem à maior voz do fado e embaixadora mundial da cultura portuguesa. O espetáculo, intitulado Amália in America Beyond Fado, pretende celebrar a vida e a obra da artista que levou o fado aos 4 cantos do mundo. Este tributo encerra as comemorações dos 40 anos da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, conhecida por FLAD, que ao longo do último ano promoveu iniciativas em Portugal continental e nos Açores. A ligação da FLAD à região também se reflete no apoio a programas académicos nos Estados Unidos, como a Cátedra Hélio e Amélia Pedroso na Universidade de Massachusetts, Dartmouth, que valoriza o estudo da língua, da cultura e da história portuguesas. O concerto no Carnegie Hall promete ser um momento histórico, unindo a tradição do fado à dimensão universal da música clássica, numa homenagem que reafirma Amália Rodrigues como um ícone eterno de Portugal no mundo. Vamos agora para um pequeno espaço comercial. Voltamos já. Não se esqueça, coloque um like nas nossas páginas sociais. Voltamos já, por isso continue connosco. Pouca gente sabe, mas há uma parte de Portugal que não aparece em nenhum mapa. O seu clima é ameno, 22 de máxima e 22 de mínima. O idioma oficial é o português, mas na prática é multilingue. A gastronomia é rica e a sua população é acolhedora. Já recebeu milhões e milhões de visitantes desde 1945. Esta terra faz fronteira com Espanha, Brasil e muitos outros países. Poucos sabem, mas quando entra no avião da TAP está oficialmente em Portugal. Com a simpatia, disponibilidade, iniciativa e atenção de todos os que fazem de cada voo uma fantástica viagem pelo nosso país. TAP, Portugal a voar há 80 anos. Praia Sol. Charme, excelência, clima, qualidade. O melhor valor para tudo o que merece. Férias de sonho, ponto de encontro. Entre Quarteira e Vila Moura. Praia, gastronomia, vida, momentos, tradição. Descubra o seu espaço, reviva o seu mundo. Hotel Praia Sol, afinal estamos bem perto, chegados ao coração. Firmino Insurance. Descansa suas famílias e seus negócios com seguros pessoais e empresariais. Garantir a tranquilidade da sua família é o melhor negócio. Avaliação do tipo de seguro sem qualquer compromisso. Saiba qual a proteção mais adequada para cada tipo de risco. Firmino Insurance.
Boa noite, o meu nome é Luciana Antunes. E o meu é Angélica Pinto. Bem-vindos ao Luso-Americano Magazine. A partir deste momento pode seguir a nossa transmissão em direto nas múltiplas plataformas sociais, quer da WNN, quer do Luso-Americano. Precisa de um táxi em Newark? A Go Car Service está aí para si. Desfrute de viagens a apenas $7 em todo o Aeromal. Basta baixar a aplicação para reservar de forma rápida. Serviço para o aeroporto, os nossos serviços fiáveis levam sempre a hora. Os nossos simpáticos motoristas falam 3 idiomas: inglês, espanhol e português. Estão disponíveis para si 24 horas por dia. Escolha entre a nossa ampla variedade de veículos para satisfazer a sua necessidade. Go Car Service, sua viagem de confiança em Newark. Estamos situados no centro de Braga, mesmo perto da central de caminhonagem. Temos uma equipa multidisciplinar, trabalhamos todas as especialidades clínicas dentro da medicina dentária. O nosso principal foco é a qualidade, por isso é que apostamos em médicos com bastante experiência. Nós temos facilidades de pagamento, portanto somos uma clínica acessível a todas as bolsas. A medicina dentária em Portugal é reconhecida mundialmente e temos a grande vantagem de termos custos muito inferiores àqueles que se praticam lá fora. Estamos a atender bastantes pessoas, damos facilidades em termos de transporte do aeroporto aqui para Braga e tratamos também de hotel para as pessoas que necessitam a preços bastante convidativos. Nós trabalhamos para os pacientes, trabalhamos para a recomendação e gostamos de tratar bem as pessoas. No coração de Newark está um pedaço autêntico de Portugal. Localizado na Market Street, o Coimbra Restaurante é o verdadeiro rei do leitão à bairrada, preparado em tradicionais fornos de lenha. Com serviço no bar, sala e salão para eventos até 100 pessoas, aqui encontra o espaço perfeito para celebrar com amigos e família. Sabores únicos da nossa gastronomia, para matar saudades de casa. Coimbra Restaurante, 637 a 641 Market Street, Newark. Portugal, sempre à mesa. Top Burger. Espetinhos variados com acompanhamento. Salgadinhos, açaí, sucos, omeletes, hambúrguer. Top Burger, a melhor de todas, na 185 Adams Street. Telefone 973-558-5227. Top Burger. Este outono, Nova Iorque recebe uma noite inesquecível. No dia 11 de outubro, no lendário Carnegie Hall, o concerto Amália na América, além do fado, encerra as celebrações dos 40 anos da FLAD. Cristina Branco, Raquel Tavares e Ricardo Ribeiro, acompanhados pela Orquestra Sinfónica Portuguesa em estreia absoluta nos Estados Unidos, celebram a vida e a obra de Amália Rodrigues. Das raízes do fado às canções da Broadway, descubra Amália como nunca antes. Uma produção da Égide, Associação Portuguesa das Artes, em parceria com o OPART, São Carlos e a Fundação Amália Rodrigues. Amália na América, além do fado. Este concerto é uma homenagem à presença de Amália Rodrigues nos Estados Unidos e é uma celebração simbólica de 4 décadas da FLAD ao lado da diáspora portuguesa nos Estados Unidos. 11 de outubro, Carnegie Hall. Bilhetes disponíveis em carnegiehall.org. A comunidade portuguesa em Rhode Island voltou a reunir-se para celebrar a festa de São Vicente de Paulo, Amigos da Terceira, que decorreu em Pawtucket entre os dias 2 e 7 de setembro. Foram 6 dias de tradição, fé e cultura, onde não faltaram as celebrações religiosas, a música popular, a gastronomia típica e o convívio entre gerações.
Organizada pelo grupo Amigos da Terceira, a festa reafirma o papel central da comunidade açoriana e portuguesa na preservação das raízes culturais, mantendo vivas as tradições que atravessam o Atlântico. Um momento de identidade e união que reforça a ligação entre os imigrantes e a sua terra de origem. O Serviço de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos anunciou a 29 de agosto que organizações não governamentais, como Immigrant Assistance Center, deixam de poder registrar novos eleitores nas cerimónias de naturalização. A decisão foi comunicada no mesmo dia em que 25 novos cidadãos receberam a sua cidadania em New Bedford, Massachusetts. Durante a cerimónia, a presidente da instituição, Helena da Silva Hughes, incentivou os participantes a inscreverem-se como eleitores de imediato, sublinhando que o voto é a principal forma de participação cívica. No entanto, a nova política determina que apenas autoridades eleitorais estaduais ou locais estão autorizadas a oferecer serviços de registro de voto no final das cerimónias. A medida entrou em vigor de forma imediata, abrangendo todos os eventos posteriores à publicação do aviso oficial. Helena da Silva considerou a decisão mais uma barreira imposta pela administração Trump ao exercício pleno dos direitos dos novos cidadãos, lembrando que tem sido ao longo de todos os anos um parceiro de confiança do URSIS neste processo. No mesmo dia decorreu no Centro de Apoio ao Imigrante a última cerimónia de naturalização e ouvimos Helena da Silva Hughes, presidente da organização. And in 1984, the Immigrants Assistance Center, they were looking for a secretary. So I applied for a job as a secretary, and because I could speak fluent Portuguese, they hired me. And I don't think it had anything to do with my secretarial skills. And I never left. I've been here for 41 years. I love the mission of this organization. I have an amazing team, amazing board of directors who understand what the challenges as it is to come to a country where your parents work double jobs so they can support. So I'm one of 7. I have 5 brothers and a sister. So to me, being here at the Immigrants Assistance Center, these ceremonies, thanks to dear Nasreddin, we've been doing them for since 2014. These ceremonies are so special because at the end of the day, the only time we actually feel integrated into this amazing country is when we become U.S. citizens, right? O Portuguese American Cultural Center de Palm Coast, na Flórida, recebeu no passado dia 6 uma grande festa benfiquista, organizada em parceria com o grupo benfiquista local. O evento esteve completamente esgotado, reunindo dezenas de adeptos e simpatizantes do Clube da Luz. A animação musical ficou a cargo de Kenny Real, garantindo uma noite de celebração, convívio e muito espírito benfiquista entre a comunidade portuguesa na região. O congressista norte-americano Jim Costa, membro do Problem Solvers Caucus, participou numa conferência de imprensa juntamente com outros colegas para falar sobre a recente visita à fronteira entre os Estados Unidos e o México. Em destaque estiveram a urgência de uma reforma migratória e a importância do Farm Workforce Modernization Act, que pretende dar respostas às necessidades dos trabalhadores agrícolas. I think there are multifacets to immigration reform, and I want to focus on that because what you've heard here is a concurrent theme among problem solvers. I've been a member of this group since its inception, and I think our visit last Thursday and Friday was very important. It was a multiple visit for me to be down at the border. And every time you go there, I think I certainly learn new facts and challenges that we're facing. As we were informed, there are approximately 62 cartels that we are dealing with. And I think the President, the administration has had success in quieting the border, as has been noted. But I think to take that as for granted is a mistake because we need to have, I think, bipartisan solutions in a substantive way that will provide a continued effort to protect our border, but at the same time fix aspects of our broken immigration system. And I think that there are multi-challenges that we are dealing with. Frankly, the cartels make their money
as was noted, by human trafficking, drug trafficking, weapons, and it's a multi-billion-dollar-a-year profit for them. And they are trying to ramp up the information that somehow there are ability to get asylum that does not exist. And they're doing it because they've lost revenue in the last year or so from their usual sources in which they have been able to make tremendous financial gain. So we need to combat about that. We need to be smart about that in a bipartisan way that provides continued protection of our border, because the majority of Americans, I think all Americans, want to have their border protected. It's real simple. At the same time, I think for common sense immigration reform, they understand, and I want to make it local here, that for people who have lived in this country 5, 10, 15, 20 years, they are contributed to the economy. They are paying taxes. And many of their families are what I call a mixed situation, in that a household of 4 or 5 people, 2 or 3 of them have legal status and 2 or 3 do not. And I think my district in the heart of the San Joaquin Valley is an example of that. Farm workers represent about 70% of the workforce in California. 275,000 undocumented farm workers in California help put food on America's dinner table every night. They're part of a partnership with our agricultural community. And without that, we would be in serious circumstances in terms of our food supply chain. Guarda recebeu o 52º Congresso Mundial das Academias do Bacalhau, realizado de 4 a 7 de setembro na região da Serra da Estrela. Mais de 400 participantes de vários continentes estiveram presentes, incluindo uma delegação de cerca de 10 membros da Academia do Bacalhau de Long Island, Nova York. O evento teve como objetivo reforçar laços de amizade e promover a cultura portuguesa através da gastronomia e atividades tradicionais. A delegação norte-americana foi liderada pelo presidente José António Moraes. O empresário luso-americano César de Passo doou uma ambulância equipada aos bombeiros voluntários de Viana do Castelo, num gesto avaliado em 100 mil euros. A doação surge após um acidente que inutilizou uma ambulância da corporação, deixando-a com capacidade reduzida para emergências. César de Passo, sensibilizado pela situação, assumiu o custo da nova viatura. O presidente dos bombeiros, David Lourenço, agradeceu a oferta, que vai reforçar a capacidade de resposta da equipa. O deputado Eduardo Teixeira, presente no evento, destacou o apoio aos bombeiros como prioridade para a candidatura pelo Partido Chega à Câmara Municipal de Viana do Castelo. Um antigo imigrante português, João Rebelo, está a candidatar-se a um lugar na Assembleia Municipal da Câmara de Chaves pelo Partido Chega. Com 62 anos, João viveu 20 anos no bairro da Jamaica, em Nova Iorque, e voltou a Portugal há 4 anos. É natural de Vidago, Concelho de Chaves, onde tem residência. Nos Estados Unidos, foi ativo na comunidade portuguesa, tendo presidido ao Clube Recreativo Português de Jamaica e participado na Academia do Bacalhau de Long Island. O Chega destaca que João Rebelo será fundamental para aproximar Chaves dos seus imigrantes espalhados pelo mundo. A NATO anunciou planos para reforçar a defesa no flanco leste da Europa, depois da Polónia ter abatido drones que violaram o seu espaço aéreo, a primeira ação do género por um membro da aliança desde o início da guerra na Ucrânia. Varsóvia classificou o incidente como uma tentativa da Rússia de testar a capacidade de resposta da Polónia e da NATO. Na sexta-feira, o governo polaco rejeitou a sugestão do presidente Donald Trump de que as incursões poderiam ter sido um erro, sublinhando a necessidade de uma resposta firme de Washington em sinal de solidariedade. O ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, convocou o embaixador russo para pedir explicações sobre a invasão do espaço aéreo e da fronteira da Polónia. Disse na quinta-feira à Lusa, fonte oficial.
A Assembleia Geral da ONU adotou esta sexta-feira, por larga maioria, a Declaração de Nova Iorque, que visa fortalecer a solução de 2 Estados, com Israel e Palestina lado a lado e excluindo o grupo extremista Hamas. O antigo presidente brasileiro Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal, acusado de liderar uma conspiração para tentar reverter os resultados das eleições de 2022. A decisão histórica contou com o voto maioritário dos juízes, que consideraram provado que Bolsonaro articulou um plano para permanecer no poder, mesmo após a vitória de Lula da Silva. A condenação marca um momento sem precedentes na democracia brasileira, colocando pela primeira vez um ex-chefe de Estado no centro de uma sentença desta dimensão. Bolsonaro, que se declara inocente, promete recorrer da decisão. A antiga presidente do Supremo Tribunal do Nepal, Sushila Kafir, vai ser nomeada para chefiar um governo provisório que sucederá ao primeiro-ministro Sharma Oli, que se demitiu na sequência de motins, anunciou a presidência. A França volta a viver momentos de tensão, com protestos e confrontos registados em várias cidades. As manifestações, motivadas por descontentamento social e político, levaram milhares de pessoas às ruas, resultando em choques entre manifestantes e forças de segurança. As autoridades reforçaram a presença policial para conter a violência, enquanto sindicatos e organizações civis acusam o governo de ignorar as reivindicações populares. Estes novos episódios de conflito revelam a crescente instabilidade social em França, colocando pressão sobre a liderança política e levantando dúvidas sobre a capacidade de diálogo entre Estado e sociedade. Hoje, na tribuna jurídica, o Dr. Nelson Trezo explica-nos os requerimentos para contas bancárias em Portugal. Poderá um representante em Portugal ter acesso a uma conta? Ora viva, sejam bem-vindos a mais uma tribuna jurídica, desta vez a partir do meu escritório localizado em Alhandra, concelho de Vila Franca de Xira. Hoje para responder a perguntas que foram colocadas por vários telespectadores, e esta semana a preocupação tem a ver com o acesso às contas bancárias. Acontece que muitas das vezes os nossos imigrantes têm problemas para aceder às suas contas bancárias, seja a nível da internet, seja a nível de telefonemas, seja a nível da requisição de cartões de débito ou de crédito, há problemas. E depois é assim, os bancos de tempo a tempo, por imposição do Banco de Portugal, pedem a atualização dos dados dos titulares das contas. O que é isto, a atualização? É pedir o cartão de cidadão, porque entretanto o cartão de cidadão que estava anexado à conta caducou, o que é natural. Querem o novo cartão de cidadão, portanto o cartão que está em vigor, e pedem também a morada, um comprovativo de morada, para ver se está tudo em ordem. O que é que eu aconselho, qual é a solução que eu aqui indico para evitar este tipo de problemas? É ter uma pessoa da vossa confiança, pode ser um amigo próximo, pode ser um familiar, também pode ser um advogado ou solicitador, que seja adicionado à conta e que tenha poderes através de uma procuração. Portanto, os titulares da conta têm necessariamente de passar uma procuração a dar poderes. Os poderes podem ser dos mais variados que se possa imaginar, desde o levantamento, desde a requisição de cheques, o pedido de cartões a débito e a crédito, constituição de depósitos a prazo, enfim, uma panóplia de poderes de movimentação das contas. É evidente que há uns que podem querer mais poderes, outros podem querer menos poderes. Isso também depende do procurador e do mandante da procuração, isto é, da pessoa que passa a procuração. Mas desta maneira, efetivamente, muitos problemas são resolvidos, porque também pode pedir extratos, pode pedir toda a informação bancária a respeito daquelas contas, pode fazer também o resgate de apólices de seguro, pode ordenar transferências, pode fazer muita coisa que é permitido no âmbito do direito bancário.
Espero ter contribuído com esta solução, com esta informação para os vossos problemas, neste caso de acesso às contas bancárias, e marcamos presença para a próxima semana, à mesma hora. Até lá, fiquem bem, muita saúde. Vamos agora para a agenda comunitária. Passaríamos a terminar o Luso-Americano Magazine com um toque cultural. Hoje o poeta Baldomiro Soares vai nos falar sobre o livro Sombras no Mar. O meu nome é Baldomiro Soares. Hoje tenho o grato prazer de apresentar este meu penúltimo livro de uma coleção de 5 livros de poemas. Este tenho um carinho muito especial por ele, porque está comigo a minha esposa, a Cristina, que além de ser uma excelente pintora, é também uma boa poetisa. E como tal, não podia perder os seus poemas para que, conjuntamente comigo, formássemos o 4º volume de poemas. O livro, portanto, o título é Sombras no Mar. Muitos dos poemas é relacionado com pescas, pescadores, gentes da nossa terra, algarvios. E tenho também o grato prazer de dizer que tenho alguns poemas da minha filha e do meu neto em inglês. Não tem tradução, está simplesmente em inglês, tal e qual como eles nasceram. Portanto, é um livro também que eu recomendo que seja lido porque dispõe. Quanto a nós, voltaremos para a semana com mais novidades. Esteja sempre na nossa companhia durante a semana com informação ao momento. Para nós, já sabe, é um grande prazer estar sempre aqui com vocês. Boa noite e até para a semana.